Estamos começando mais uma edição do Bom Dia Mercado. Faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para essa segunda-feira, dia 11 de setembro. Ainda temos mais alguns dias de data FIFA pela frente, né? Termina nessa semana, mas não no início. Lá no final da semana teremos já o fim desses jogos de seleções. Eu espero conseguir ajudar você, trader e punter, a fazer o melhor planejamento possível para o dia de hoje. Começamos o nosso planejamento 1h da tarde, eliminatórias da Euro 2024, a Croácia enfrenta a Armênia fora de casa, uma cotação próxima de 1,40. Vamos entender a necessidade, o contexto, né, e se essa cotação do favorito ela é justa. Esse jogo é válido pelo grupo D, a Croácia ocupa a segunda colocação, a Armênia a terceira, ambas as equipes com a mesma pontuação, então sim, é um jogo de confronto direto de muita importância. A Croácia vem de uma goleada para cima da Letônia, disputou seu terceiro jogo apenas, e a Armênia vem de um empate fora de casa contra a Turquia, disputando seu quarto jogo. A Armênia complicou a vida da Turquia, um cenário já esperado, a gente chegou a comentar por aqui essa possibilidade, porque a Turquia tem um problema defensivo, mas também tem um contexto histórico nesse confronto, né? E a Armênia se esforçou muito para complicar essa vida da Turquia, sabia que tinha um elenco, um poderio de qualidade técnica inferior, mas deu um gás danado na marcação e dificultou bastante a vida da Turquia. A Croácia, como disputou as semifinais e finais da UEFA Nations League, acabou em segundo lugar, mais uma competição que a Croácia vai bem e infelizmente não consegue o título, né? Na Copa de 2018 foi vice, na Copa de 2022 agora, 2022 que foi disputada em 2023 praticamente, foi a terceira colocada contra Marrocos, né? Chegou na semifinal contra a seleção da Argentina e agora na UEFA Nations termina na segunda colocação. É uma seleção que merecia, uma geração que merecia um título, né? Na minha humilde opinião. Vamos falar um pouquinho sobre o histórico desse confronto. A Armênia dentro de casa vem de alguns jogos com dificuldade contra seleções maiores, né? Derrota para a Turquia por 1 gol de diferença, derrota para a Armênia, derrota para a Ucrânia por 5-0 e derrota para a Escócia por 4-1. Então, quando enfrenta seleções mais fortes que ela, na maioria das vezes, mesmo dentro de casa, tem dificuldade. Vence aqui a Letônia, que é uma seleção bem acessível, empata com o Chipre, venceu aqui a Irlanda. Isso aqui foi uma vitória muito maiúscula, né? Porque a Irlanda acaba sendo uma seleção até um pouco melhor do que a Armênia e venceu o Montenegro. Quando pegou a Alemanha, tomou goleada. Quando pegou a Macedônia, tomou goleada, tá? Então uma seleção que a gente não pode esperar tanto quando enfrenta seleções maiores, como é o caso da Croácia. Última derrota da Croácia, entre aspas, fora de casa, foi a semifinal contra a Argentina, mas a Argentina também estava fora de casa, né? Então a Croácia vem acumulando uma sequência muito boa aqui. Última derrota de fato da Croácia fora de casa foi na Euro de 2021, onde a Inglaterra disputava dentro de casa. Esse jogo aconteceu em Wembley, então sim, dá para considerar que esse jogo aqui da Croácia foi fora de casa, foi a última derrota, né? Então é uma seleção muito forte, muito agressiva. Quando pega seleções mais fracas, tende a conseguir cumprir o seu favoritismo. No confronto direto entre as duas equipes, se eu não me engano, houve apenas um confronto amistoso em 2021, na casa da Croácia foi 1-1. Eu não vou considerar amistoso por aqui. Então, em relação à cotação, eu acredito que essa cotação da Croácia ela é justa, é por aí mesmo. A Armênia ela fez um jogo que impôs bastante dificuldade para a Turquia, mas tem todo esse contexto, essa conotação histórica, e a Armênia de fato não tem uma qualidade tão grande, na minha opinião, para bater de frente com a Croácia, até porque a pontuação é igual, mas a Croácia tem um jogo a menos, tá? Então, se você é trader, dá para você pensar sim numa imposição da Croácia, em procurar momentos de imposição para você estar a favor da Croácia, principalmente no primeiro tempo, ou até mesmo estar contra a Armênia. E se você é um punter por aqui, eu gosto de pensar nessa vitória da Croácia. Eu não vou te indicar mercado de handicap para você procurar vitórias mais elásticas da Croácia, porque quem acompanha a Croácia sabe que em alguns momentos do jogo ela costuma dormir um pouco, descansar um pouco no resultado. Então, não necessariamente a Croácia, por ser um confronto direto, precisa golear a Armênia. A Croácia precisa vencer e ponto, tá? Então, se você é um punter, eu gosto de pensar numa valorização da Croácia. Então, esperar um pouco essa cotação melhorar, ficar próximo ali de 1,50, 1,60, talvez até tendendo a mais próximo de 2, para você tentar buscar essa vitória da Croácia por aqui. Caso a Armênia surpreenda e saia na frente, a Armênia já se mostrou capaz de defender o resultado contra a Turquia, porém, ofereceu muita oportunidade para a Turquia empatar e virar o jogo. A Turquia só conseguiu empatar. Então, caso a Armênia saia na frente e surpreenda a Croácia por aqui, isso pode acontecer, é um cenário cabível, você pode pensar talvez numa dupla chance para a Croácia, para ela pelo menos empatar o jogo. Às 15h45, também pelo grupo D, País de Gales visita a Letônia. E aqui a gente pode ter um favorito se complicando. Eu vou tentar explicar para você o meu ponto de vista, e eu sinceramente não tenho bola de cristal, vocês sabem disso. Mas aqui é o curioso caso
onde a cotação do favorito ela é impulsionada pela dificuldade do não favorito ou da zebra, tá? Quando a gente pega os últimos jogos aqui do País de Gales, o País de Gales tem 4 jogos nessa fase de grupos da Euro, 1 vitória, 1 empate e 2 derrotas. O saldo é negativo, de gols também, obviamente. E a Letônia tem 4 jogos e 4 derrotas. Então dificilmente a gente consegue ver um País de Gales aqui se classificando. Os últimos jogos do País de Gales, em 10 partidas, ele não ganhou 9, né? E concedeu primeiro em 8. Então é uma seleção que depois que o Gareth Bale se aposentou, perdeu a referência ofensiva, perdeu a referência de bola parada, um cara que fazia vários gols de finalização em bola parada, finalização de fora da área, até mesmo uma referência de goleador de cabeça dentro da área, né? Então passou a ser uma seleção assim que ainda vai precisar passar por um processo de renovação. E a Letônia é uma seleção muito frágil, porém dentro de casa, nas últimas 10 partidas, marcou em 8. Então é uma seleção que cai, mas que cai atirando, se é que a gente pode utilizar esse termo, né? Vamos dar uma olhada um pouco mais a fundo, vamos mergulhar um pouquinho nos últimos jogos da Letônia dentro de casa, para saber o nível de enfrentamento que eles vêm tendo por aqui. Contra a Turquia, nessa fase de grupos, marcou 2 gols e sofreu 3. Perdeu. É esperado que perca, mas marcou 2 gols. Contra a Islândia, marcou 1 gol. Foi eliminada aqui na Copa dos Bálticos, pelo que eu tô vendo, né? Acho que foi pelos pênaltis, também perdeu para a Islândia nos pênaltis, acho que perdeu e venceu a Estônia nos pênaltis, mas marcou gol nos 2 jogos, tá? Contra a Moldávia, fez 1, perdeu. Contra a Liechtenstein, fez 1, venceu. Contra a Andorra, fez 3, venceu. Contra o Quarti, amistoso, fez 1, empatou. E contra a Turquia, de novo, já era esperado, derrota, mas marcou 1 gol. Contra a Noruega e Holanda, aqui não conseguiu marcar, mas também não tomou goleada. E nesses últimos jogos aqui a gente não viu goleada sofrida. É uma seleção fraca, é uma seleção frágil, mas dentro de casa, vamos procurar a última goleada sofrida aqui pela seleção da Letônia. Ó, tomou 3-0 da Polônia e tomou 5-0 da Eslovênia em 2019. Então eu não tô vendo uma Letônia tão frágil assim. Sim, a Letônia vem de uma goleada sofrida fora de casa para a Croácia, tá? E perdeu para País de Gales quando foi visitar Gales agora, recentemente, por 1-0. Mas não me parece um jogo onde a Letônia vai ser goleada facilmente por País de Gales. Pode acontecer, porque a seleção da Letônia é muito mais frágil. Na comparação, na balança, a Letônia é mais frágil do que o País de Gales, né? Mas a tendência é que a Letônia jogue mais aguerrida dentro de casa e País de Gales, como vive um momento pior, pode ter um pouco de dificuldade, tá? Então eu não vou te indicar a vitória do País de Gales por aqui. É provável, pela diferença técnica, que ele vença, mas correr esse risco é mais complexo. É igual Espanha e Geórgia. É provável que a Espanha vença a Geórgia em 10 confrontos, mas a Geórgia geralmente complica bastante com seu poderio defensivo. Ah, mas a Espanha venceu a Geórgia por 7-1. Esse contexto isolado de um 7-1 da Espanha contra a Geórgia vai sempre dar a impressão de que a Geórgia é uma seleção ruim. Ao mesmo tempo que, se eu pegar a última goleada sofrida pela Letônia contra a Eslovênia em 2019 por 5-0, eu não posso taxar a Letônia de ter uma defesa horrorosa em casa só porque ela tomou 5 gols em um jogo. O cenário de um jogo, ele é muito diferente do que o cenário geral. Pode ter acontecido da Letônia tomar um gol cedo, ter vindo pra cima igual uma maluca e começado a tomar mais gols, que provavelmente foi o que aconteceu com a Geórgia. A Espanha teve completo domínio da posse, fez o primeiro gol e foi empilhando gols. Então eu não posso olhar pra Letônia, que tem dificuldade de vencer seleções mais fortes, e País de Gales é uma seleção mais forte do que ela, eu não posso julgar que aquela goleada sofrida pela Eslovênia vai se repetir o tempo todo. Tanto é que nos últimos 15 jogos, a Letônia sim teve dificuldade contra as seleções mais fortes, mas não tomou goleada. Então eu tomaria muito cuidado, principalmente porque essa cotação de Gales é influenciada pela dificuldade da Letônia, tá? Se você quiser trabalhar vitória de Gales por aqui, considere trabalhar com empate anula. O Gales pode golear esse jogo, pode fazer 5, 6, 7, 8-0, mas do que vem apresentando o Gales nos últimos jogos, eu não confio nessa seleção, tá? Se a Letônia estiver na frente do placar, conseguiu marcar um gol, tá segurando a vitória e recuou demais, aí você pode pensar numa possibilidade de País de Gales empatar com esse empate anula ou com essa dupla chance, tá bom? Mas de preferência, utilize o benefício da dúvida, seja você um trader ou um punter, tá? Se você é trader, Letônia recuada, tentando, né, segurar um empate, fazer um ponto dentro de casa, trabalhar contra a Letônia não é uma situação ruim. Agora, Letônia contra-atacando, criando perigo, pode ser uma situação muito perigosa. Se você é punter, eu não aceitaria uma cotação de 1,50 pelo risco, não que a Letônia pode oferecer,
mas pelo risco do que País de Gales pode produzir. Então, se for trabalhar a favor de Gales, seja seco numa vitória, seja com empate anula, procura uma cotação um pouco mais valorizada por esse risco, tá? Também às 15h45, dentro de casa, Portugal enfrenta Luxemburgo, um jogo válido pelo grupo J. Tá lá embaixo, nem dá para ver direito, mas eu já vou mostrar para vocês aqui como é que tá essa situação desse grupo. Geralmente, quando a gente tem um jogo de cotação de 1,04, eu costumo falar para vocês ficarem de fora, tá? Porque é difícil encontrar valor numa cotação tão esmagada. Porém, eu acho que a gente pode encontrar sim um valor por aqui, porque Portugal dentro de casa, geralmente quando joga contra seleções mais acessíveis, tem uma atuação mais agressiva. Cristiano Ronaldo também, se for titular, vai querer ser o centro das atenções, já está com 850 gols, se eu não me engano, na carreira. Pela seleção já é o maior goleador de Portugal, já é o maior goleador da história das seleções, né, de todas as seleções. Então é um cara que vai querer continuar ampliando os seus números e esse tipo de adversário é um adversário mais acessível, tá? Das últimas vezes que eles se enfrentaram, Portugal venceu por 6-0, 5-0, 3-1, 2-0 e 3-0. Dá pra gente imaginar um cenário de Portugal vencendo por pelo menos 3 gols de diferença, na minha opinião, tá? O cenário do grupo é o seguinte: Portugal já tem 15 pontos, 5 vitórias em 5 jogos, 100% de aproveitamento, nenhum gol tomado. E Luxemburgo vai disputar a segunda colocação aqui com a Eslováquia e a Bósnia. Do que eu vi da Bósnia contra Liechtenstein, não sei não se a Bósnia vai fazer parte dessa disputa. Para mim fica entre Luxemburgo e Eslováquia. Luxemburgo é uma seleção bem organizadinha pelo nível de futebol que eles têm, né? Dado o nível de futebol que eles têm. Os últimos jogos de Luxemburgo fora de casa não foram jogos ruins, porém não enfrentou seleções assim de níveis tão grandes, né? Fez um 3-3 aqui contra a Turquia, um jogo onde a Turquia tem extrema dificuldade defensiva, tomou 5 de Portugal, tomou 4 da Sérvia, e os últimos jogos de Portugal em casa, 3 na Bósnia, 4 em Liechtenstein, e depois já foi aqui a Copa do Mundo. Se você é um trader, muito provavelmente você não vai conseguir encontrar muito valor por aqui. Esse tipo de cotação para metodologia de back favorito no primeiro tempo não é muito boa. Pelo menos para mim, eu não tenho um histórico tão bom, então eu resolvi tirar das minhas estratégias de trabalho cotações tão esmagadas, tá? Mas para você que é punter, que vai trabalhar numa casa de aposta, de preferência uma casa de aposta que tem odds asiáticas, né, os handicaps asiáticos, dá pra gente pensar num cenário, e eu vou te explicar, não fica chateado se o termo você não conhece, eu vou te explicar como é que funciona, tá? A gente pode pensar numa situação onde Portugal vença por pelo menos 2 gols de diferença, tá? No mínimo, acho que é um cenário plausível, tá? De preferência de 3 gols para cima. Então vamos dar uma olhada aqui no cenário de handicap. O mercado espera uma vitória de Portugal também por 3 gols de diferença. Ele abriu aqui praticamente na linha de -3 para Portugal. Eu gosto de pensar num cenário um pouco menos ousado, tá? Eu gosto de pensar nesses 3 cenários aqui, ó. O -2 asiático, o -2,25 asiático ou o -2,5, tá? Todos esses 3 têm completa capacidade de valorização. Então, se Portugal começar o jogo e não marcar um gol cedo, essas cotações vão valorizar. E aí você adapta no cenário que você goste, tá? O -2 asiático significa Portugal venceu por 2 gols de diferença, tua aposta é devolvida. O -2,25 significa que se Portugal vencer por 2 gols de diferença, metade da tua aposta é perdida, metade volta para o teu bolso. E o -2,5 significa que se Portugal não vencer por 3 gols de diferença, você tem a sua aposta perdida, tá? Então, o -2,5 é um pouco mais agressivo. Venceu por 2 gols, você perde. Venceu por 3 ou mais, você ganha. Por isso as cotações, obviamente, das situações mais agressivas são mais altas. O prêmio pelo risco, ele é mais alto. Eu gosto muito desse cenário aqui de -2,25. E essa cotação próxima de 1,50, ela tende a valorizar, obviamente, ao longo do jogo. Então, você pode esperar ela valorizar um pouquinho, mas o -2,25, como eu falei, Portugal vencendo por 3 gols de diferença, você tem lucro. Se por acaso Portugal vencer por apenas 2 gols, você teria metade da sua aposta perdida, tá? Eu gosto bastante desse cenário, eu acho que Portugal não vai parar depois do primeiro gol, acho que ele vai para cima, e depois do segundo também, tende a ter bastante oportunidade em casa, com bastante agressividade na frente da sua torcida, então acho até que Portugal pode golear o jogo se ele não desacelerar, mesmo já estando praticamente classificado, tá? Acaba sendo um confronto entre aspas direto, porque Portugal tem 15 pontos e Luxemburgo tem 10. Então acaba sendo sim um confronto entre aspas direto. Então gosto muito de pensar nesse cenário de uma vitória de Portugal por pelo menos 3 gols de diferença, no mínimo 2, se você pegar o -2,25, com 2 gols você tem metade da sua aposta perdida apenas. É melhor do que trabalhar com uma cotação esmagada aqui de 1,05, tá bom? Os jogos extras dessa segunda-feira, Eslováquia e Liechtenstein, eu acho que aqui você pode pensar mais ou menos no mesmo cenário de
Portugal com Luxemburgo, tá? Liechtenstein também é uma seleção muito frágil. Das últimas vezes que se enfrentaram aqui, a Eslováquia conseguiu vencer por 1-0 quando era fora de casa, então é provável que dentro de casa tenha um poderio ofensivo maior. A Eslováquia vem de uma derrota, a primeira derrota na competição para a seleção de Portugal, né? Tinha 3 vitórias e 1 empate, agora conseguiu perder uma partida. Então, sinceramente, eu acho que a Eslováquia também é capaz de vencer esse jogo por pelo menos 2 gols de diferença, tá? Mas de preferência, utilize o benefício da dúvida, vai ali no ao vivo, sem inventar muita moda. Islândia e Bósnia não trouxe como opção de trabalho principal porque a seleção da Islândia está numa fase horrorosa e a Bósnia não mostrou tanta agressividade contra a seleção de Liechtenstein. Por algumas situações, a Bósnia ficou muito perto de tomar um empate para Liechtenstein. Tudo bem que o gol de Liechtenstein foi um achado, veio num rebote de escanteio, uma finalização bonita de fora da área, um gol bem bonito mesmo, mas mesmo assim a Bósnia tinha condição, com o Liechtenstein vindo para cima, de contra-atacar e matar o jogo e teve muito perto de tomar um empate. Então eu não consigo confiar tanto nessa seleção da Bósnia. Acaba sendo um jogo decisivo para a Bósnia, porque como a Bósnia tem 6 pontos, se não vencer a Islândia por aqui, vai ficar difícil buscar uma classificação, até porque a seleção da Eslováquia deve vencer, que tem 10 pontos, deve vencer Liechtenstein, tá? Então é um jogo para correção de preço, mas eu não criaria tanta expectativa. E por último, Avaí e Novo Horizontino na Série B, cotação de 3 para o Avaí, 2,50 para o Novo Horizontino. A colocação do Novo Horizontino na tabela de classificação é bem melhor, é 4º colocado contra o Avaí, que é 16º, porém, os últimos jogos do Novo Horizontino fora de casa, 4 derrotas em 5 partidas, tá? Já o Avaí, dentro de casa, vem de 3 vitórias e 2 derrotas, então me parece um jogo bem complexo. Eu não olharia só para a tabela de classificação aqui, tá? É possível que o Novo Horizontino possa se complicar jogando contra o Avaí, mas também é um jogo para correção de preço. Vou ficando por aqui, não inventa moda, tenta fazer o simples. Muito cuidado com essas cotações esmagadas em jogos de seleções, e esses jogos vão permanecer até o final da semana, tá? Muita cotação esmagada no mercado de gols, no mercado de match odds, então cuidado e não saia da gestão, tá? Principalmente na data FIFA. A pior coisa que tem é você quebrar banca em jogos de data FIFA, onde as seleções, na maioria das vezes, são mais difíceis de se ler, né, de se entender, de se interpretar, do que nos jogos convencionais de clubes, tá? Gestão de banca sempre. Deixa seu like aí pra mim, pro YouTube divulgar para mais pessoas, e não esquece de se inscrever aqui no canal. Um abraço, a gente se vê amanhã.